Bom, voltando, pessoal, aqui para o nosso Chá com Ideias especial de hoje, com a querida Kênia de Aguiar Ribeiro, que vai falar sobre fotografia e arqueologia. Como Ai, está, querida? Que alegria ter você nessa minha casinha Instagram. Seja muito bem-vinda. pois é, muito obrigada pelo convite. É a primeira vez, inclusive, que eu participo de uma live pelo Instagram. Estou achando tudo muito interessante. Ainda Ah, mais, né, Lô? Que nós nos conhecemos já vai 15 anos, eu acho. olha só, você deu a data, agora você deu o número. Eu não lembrava, mas eu sabia que era muito tempo. E quantas histórias já foram nesses 15 anos, né? Quanta água passou por debaixo dessa ponte que eu sei, viu, Kenny? Só que eu quero saber os detalhes. Eu sei que passou, agora eu quero saber os detalhes. Bom, antes de dar início, isso aqui não é fake, não, viu, gente? Isso aqui é real. Eu tô aqui em Minas. Você está falando diretamente de onde, querida? Eu estou em Lisboa nesse momento, dentro da minha casa sobre rodas. Eu moro no motorhome há um ano e meio, não é? Que, enfim, e eu estou dentro de uma oficina aqui. Aconteceu alguma coisa com um cabo do câmbio de direção e eu vim rebocado. Então foi uma experiência muito interessante. Foi a primeira vez que eu usei seguro aqui em Portugal e uma caravana sendo rebocada por um caminhão enorme. A Gaia, o meu cão, estava no banco do motorista e eu junto com o motorista do reboque, enfim. E hoje eu estou aqui na caravana, porque eu tenho que esperar as peças chegarem. Como eu moro aqui dentro, né, do automóvel, eu segunda noite que eu passo aqui. Nossa, é muita história mesmo. Mas está tudo bem? Está tudo caminhando bem? Ah, tudo bem, é a natureza, né? Ofertando todo o conhecimento que eu preciso ter antes de empreender a minha grande viagem, né? Que o objetivo é chegar à Grécia. Então, Ah, mas muita calma nessa hora, que eu quero tudo. te apresentar antes, porque eu sei que tem muita história pela frente. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Deixa eu apresentar e depois você vai fazer a sua apresentação, porque eu faço a apresentação formal, mas depois vem você contando sobre você, que para mim é muito mais interessante, né, Kênia? Então, bom, gente, a Kênia. Kênia Ribeiro é jornalista, fotógrafa e arqueóloga, formada pela Sorbonne, em Paris. Por meio da fotografia e da arqueologia, ela tem feito de sua vida uma jornada em busca de locais sagrados. O material fotográfico que tem reunido ao longo de quase 20 anos recebe o nome de Arqueologia do Sagrado. E o que eu achei interessante, isso é só a introdução, o resto eu vou deixar você contar, querida. E o que eu achei interessante é que em breve a gente vai ter um site com esse material disponível, não é isso, minha cara? A gente vai ter acesso a um Exato, pouco mais da sua história, do seu trabalho, vai sim. compartilhar com a gente aí depois. Pode até escrever na mensagem o site para a gente ter guardado todo mundo, tá bom? Então, minha cara, isso foi o meu breve comentário, mas para quem está vindo por aí, eu sou Heloísa Limeira, trabalho com oratória, comunicação, filosofia, e conheço a Kênia já, como ela mesmo disse, aí, há uns 15 anos, um prazer. A gente já trocou figurinhas, principalmente sobre simbologia no Egito, que eu lembro que a gente conversava um bocado, e eu Exato. dizia que admirava o seu comprometimento com o conhecimento. Sempre teve isso, sempre teve uma vontade de saber e um amor pela história também. Né? Porque gostar de arqueologia sem amar a história não tem jeito. Então, minha querida, por favor, se apresente. Tá bem. Bom, então meu nome é Kênia, eu tenho esse nome exótico, né, de um país africano, eu acho que combina com a minha história. E eu conheci a Elo graças a Deus, a Petrópolis, né, quando eu entrei lá em 2008. E desde então nós temos uma relação, uma amizade. E eu sou formada em comunicação, trabalho com fotojornalismo, mas eu sempre quis ser arqueóloga, desde a minha infância, inspirada ali pelo sítio do Capão, sobretudo ali no episódio do Minotauro, né? E eu achava aquilo era muito fascinante. E eu cresci com aquela vontade de saber sobre o mito, de visitar aquela ilha, né, onde teria o labirinto, enfim. Então, eu cresci gostando muito de história, de mitologia, e na época de fazer o vestibular, que existia o que se chamava arqueologia. Mas, quando eu fiz vestibular, só existia no Rio de Janeiro. E minha família é muito tradicional, mineira. Então, é uma coisa mais
complexa da Mineirinha estudar no Rio de Janeiro. Fora isso, só tinha Lima no Peru. Então, aquela ideia ficou assim dentro da minha caixinha de sonhos até os 44 anos de idade. Quando, enfim, quando eu vi a possibilidade, eu fui a Paris para fazer uma... Na verdade, tem uma história precedente, né? Eu comecei a fotografar sagrados, né? Isso apareceu na minha vida como uma coisa muito grande. Eu fiz a primeira viagem à Europa, então, com destino a chegar à ilha de Creta, né? Desde então a minha infância, e eu passei por vários países. Eu viajei 55 dias, visitei 5 países, e a ilha de Creta foi o último, né? Então, o destino foi a ilha de Creta, fiz as fotografias, depois comecei a estudar um pouco mais, né, sobre o Arthur Evans, que é o arqueólogo que escavou a ilha de Creta e depois fez uma restauração que é um pouco polêmica, enfim. Mas a história está no meio do caminho. No meio do caminho, uma pessoa que fez um batismo, porque eu não posso dar detalhes sobre isso. Mas, vamos dizer, nesse pequeno e simples ritual, eu recebi a mensagem que era a Newgrange, na Irlanda. E, bom, eu não sabia que era Newgrange. Eu saí num cybercafé, eu olhei ali no mapa e falei assim, claro, eu vou. Já que os mestres falaram, eu vou. Então foi assim, eu fui a Newgrange, saí de Londres, peguei um voo para Dublin, de Dublin fui a Glendalough, que é uma região onde tem esse sítio arqueológico da Idade do Bronze, 4º milênio antes de Cristo. Bom, o que acontece? Newgrange é uma tumba de passagem. É uma tumba de passagem, uma construção megalítica, né, feita com pedras. Só um minutinho, querida, que alguém fez um comentário que o som tá um pouco cortado para mim também, gente. O som tá ruim para vocês, porque a história tá tão interessante que a gente tem que te ouvir bem. Você tá sem fone ou está com fone? Como é que tá? Eu não estou com fone, não. Você teria algum Mas fone por aí? Eu ouço um eco. Não, mas tá cortando a sua voz um pouquinho enquanto você fala. Talvez você fale um pouquinho mais devagar, eu acho que Sim. Pega. Porque Será a internet não... Agora está melhor? Talvez estava tampado o microfone aqui do telemóvel, do celular. Agora melhorou. Do telemóvel, então portuguesa do telemóvel. Pronto. Então, o som sai embaixo. Então, se eu ficar tremendo, eu estou segurando, ok? Bom, então eu fui a Newgrange e desde esse momento, é como se eu tivesse recebido, eu não ouvi vozes, nada disso, mas eu saí dali com a certeza que era para eu dedicar minha vida a fotografar lugares sagrados. Então eu faço isso desde 2004. Vamos dizer, com os recursos, né, com o dinheiro que eu ganhei trabalhando como designer gráfico, como jornalista e como fotógrafa, eu sempre viajei. Então, eu não tenho um patrimônio material, mas eu tenho muita fotografia, muita experiência, porque eu dediquei minha vida a isso. Então, em certo momento, eu fui aumentando, né, o número de fotografias, eu fiz várias viagens, eu fiz uma viagem, por exemplo, à Ilha de Páscoa, na América Latina e na Machu Picchu. Depois fiz uma pós-graduação na UNB, História do Cristianismo Antigo, para conhecer o Jesus histórico, né, arqueologia bíblica. Então eu tive esse primeiro contato, achei fascinante. Enquanto eu fazia esse curso, essa pós-graduação, eu ia anotando um mapa de interesse, alguns sítios históricos que eu gostaria de fotografar na Palestina, em Israel. Bom, até no Egito tem, né? Porque tem toda uma parte ali dos evangelhos, né? Coptas. Bom, enfim. Que morava em Jerusalém. Ela trabalhava nas Nações Unidas e me convidou para ir. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma super viagem de quase 2 meses, né? E fotografei, então, nas terras bíblicas, né? Nesses lugares associados à vida de Jesus, né? Bom, nessa oportunidade também, eu fui ao Egito.
Eu fotografei no Egito, se eu não me engano, 10 dias, e depois ainda fui a Petra, né, na Jordânia. Isso foi que ano, querida? Isso foi em Uhum. 2004. Foi em 2000, não, 2004, não? 2012. Recente, não, 2012, Ah, tá. 2012. Essa 2012, ida a Israel e essa ficada em 2 meses lá foi em 2012. exato. Tanto é que Ah, quando eu cheguei, no mesmo dia eu fiz uma exposição sobre o Egito na Nova Acrópole, no Instituto Serafis. Foi nessa E aí, época. Maravilhosa sim, exposição, gente. Inspiradora. Eu digo porque eu vi. Ah, 120 fotografias. Nossa, foi uma exposição inspirador. titânica. 120 fotografias. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, porque ir ao local é interessante. Só que a gente muitas vezes vai ao local, tá cheio de turista e às vezes não temos a oportunidade de um olhar. E quando a gente vê através do olhar de alguém que tem um olhar sobre esse aspecto e um conhecimento sobre essa arqueologia sagrada, eu diria que abre para nós. Eu diria que a gente aproveita às vezes até mais daquele monumento, daquele elemento, porque você consegue mostrar algumas coisas que o nosso olho presencial às vezes não vê. Então, eu acho que. E acaba gerando isso que eu admiro demais num bom fotógrafo, porque ele não retrata o momento, ele faz arte. Isso, e a arte é atemporal, né? Isso é muito admirável. Mas sim, minha querida, continue, por gentileza. Se quiser comentar sobre essas questões também, aqui é bate-papo. Você falou a palavra-chave, Heloíse, que é atemporal, né? Porque esses lugares sagrados são atemporais. E é isso que eu busco retratar. E às vezes é muito difícil, porque, por exemplo, no Egito, como você conhece, é um lugar altamente turístico. Então, eu tenho que ficar em silêncio durante muitos minutos, não vou dizer que são horas, porque não são, mas durante muito tempo, até conseguir um momento que tem menos convergência de pessoas. As pessoas estão passando atrás da esfinge, a outra que passa atrás de algum camelo, entende? Sabe, esse Sim. momento, esse instante em que tem menos pessoas, por exemplo, com uma sacola de uma loja ou com um boné, né? Entende? Então, Sim. ela demora muito tempo para ser feita, não é? Ou nós vemos, né, a melhor fotografia de uma série que talvez a gente tenha ali 30, 40 fotos, até, né, conseguir a melhor representação, né, do que a gente quer transmitir. Bom, então, nesse trabalho que eu faço, que se chama Arqueologia do Sagrado, inclusive para acentuar esse caráter de atemporalidade, quando eu vou para o laboratório, antigamente seria um laboratório fotoquímico, né? Hoje em dia usamos ferramentas, né, pela internet, pelo computador, eu uso o Adobe Lightroom, que é um laboratório para fotógrafos. Então, eu tento tirar as camadas de cor, como se fosse uma fotografia histórica, como se fosse uma fotografia de 40 anos atrás, 50 anos atrás, entende? Então, que dá esse caráter atemporal. Pode ter sido feita tanto na semana passada quanto há 60 anos atrás. A gente não tem bem a noção, entende? Posso fazer uma possibilidade? Porque é muito interessante. Eu acho que as pessoas que estão assistindo devem ter assim, a sensação que eu estou aqui. Dá um oi para a Lucila, querida, que entrou. Porque você tem uma intenção. Porque uma coisa é uma pessoa chegar e falar, poxa, vou tirar uma foto, mesmo que seja do monumento no Egito, o monumento sagrado, que seja, mas não com a intenção de fotografar o sagrado, mas de fotografar o momento, até as pessoas do contemporâneo com as suas sacolas, mas você tem uma intenção. Eu queria entender um pouco qual seria essa intenção, e ao mesmo tempo você traz recursos modernos, é isso? Para poder, depois que veio essa questão do Adobe também Light, que uma coisa era você pegar a luz do momento, enfim, e qual a sua intenção, até para saber o que se transforma ali, o que tira, o que coloca para poder passar essa ideia. A minha intenção é transmitir beleza e silêncio. Um silêncio, uma pausa. Que a pessoa. É isso, é silêncio e reflexão diante do belo, não é? Expresso por um monumento tangível. Então, que a pessoa, e eu já vi isso nas minhas exposições, a pessoa para diante da fotografia e fica em pausa, e fica olhando, e de repente ela está pensando longe, aí ela começa a ver detalhes,
entende? Depois de muito tempo, eu trabalhei a legenda. Isso é interessante, porque tocou a pessoa. Então é isso, é tocar a pessoa. Para isso eu trabalho com dois recursos, que é esse, né, de tirar as camadas de cor, para que ela tenha esse caráter atemporal, ancestral, né, vamos dizer assim. E o outro é o contrário, eu exagerbo determinadas cores para que haja um impacto visual. Um impacto visual como se fosse uma aerofonia. Pá! Né? Como se fosse assim, sabe aquela coisa do nascer do sol, quando ele está no seu auge e tudo fica amarelo? Pronto. Então, às vezes, eu trabalho nesse sentido. Então, para dar esse caráter de hierofonia. E o que é hierofonia? Né? Que é um conceito do Mircea Eliade. Hierofonia é formado por duas palavras, hieros é sagrado, né? Daí a gente fala hieroglifos, né? Escrita sagrada, e fanos de aparição, por isso a gente fala fantasma, né? Então, é uma aparição do sagrado. Então, quando eu trabalho com essas cores ao extremo, claro, e sempre está associado ao sol, sempre está associado ao sol, então é como se fosse uma hierofania, certo? Presente naquele sítio. Eu tenho um exemplo aqui, uma fotografia, não é de um lugar sagrado, mas fez isso, veja. É como se fosse uma manifestação de algo divino, de um poder, de algo. A gente vê uma beleza, não é? Nessa fotografia. Né? Esses raios, é como uma mensagem, né? Dos céus. Então, é esse tipo de trabalho. Um outro exemplo, eu tenho um outro exemplo aqui. Essa fotografia, inclusive, foi cartaz da exposição da Nova Acrópole. Então, veja a questão das cores. Né? É como se o divino estivesse presente, né, por trás e iluminando, né, tudo que é tangível e material. Que bonito. E as cores primárias ficaram bem, na minha ignorância, né? Ficaram bem presentes também. Eu achei que ficou maravilhoso. Sim, pois essas cores estavam lá, E aquilo era tão lindo, maravilhoso, que eu faria isso no laboratório químico, por exemplo, jogar um pouco mais de amarelo, entender um pouco de Jesus. Então essas cores não degradê, não foi inventado. Essas cores estavam lá, certo? Sim. Por outro lado, quando eu digo que eu tiro, vou tentando limpar as camadas de cor, eu tenho essa fotografia aqui, por exemplo. Ela não é preto e branco. Ela é uma fotografia colorida, na Inglaterra. Essa daí é a abadia de Glastonbury, onde se diz que estaria enterrado o rei Arthur e sua esposa Guinevere. Essa abadia foi construída no século VIII. No século VIII até o século XIII ela foi construída. E quando foi na Idade Média, lá no século XII, foi encontrado ali, houve uma escavação, encontraram ali um grande, vamos dizer, não é um sarcófago, mas uma madeira muito grande de carvalho, que teria 2 esqueletos ali associados, certo? Aquela peça. E bem próximo havia uma placa escrita aqui jaz enterrado o rei Arthur, rei de Avalon. Então, ficou muito associado Glastonbury com Avalon, não é? Com Avalon e rei Arthur e Guinevere enterrados ali. Inclusive, tem a placa e tudo mais. Então, para dar esse caráter temporal e de mito, eu vou tirando as camadas de cor. Outro ponto interessante, já que nós estamos falando desse sítio arqueológico, é que é um sagrado. Disse que Jesus de Arimateia, ele pegou o cálice, após a morte de Jesus, ele pega o cálice e foge para Glastonbury. E esse cálice estaria lá. Também se diz que na infância de Jesus, ele esteve lá e abriu, né, como este aqui. Desculpa, então, abriu, cortou bem na hora que você falou. E abriu poços de água. Sim. Poços. Ele era criança, sede, então com o dedinho ele apontava para a terra e abria poços de água. Isso também no Egito, né? Os evangelhos árabes da infância de Jesus, que são lindíssimos, porque Jesus desaparece, né? A família foge para o Egito.
Então, nós não temos evangelhos que contam essa história, mas os árabes têm. E se chama os Evangelho Árabe da Infância de Jesus, que é algo divino e que merece ser lido. Bom, então, nesses evangelhos, eles falam, né, que muitas vezes a família sentia sede, né, pelo deserto e a criança abria poços de água. Né? Bom, então esse aqui não é. Esse daqui seria durante uma viagem à Inglaterra. Então, tem aqui um símbolo alfa e ômega nessa ferragem, certo? Uhum. Então, é água considerada sagrada. As pessoas vão ali, enchem garrafinhas de água e levam para os seus familiares e pessoas amadas como um poder de cura. E tem-se uma data referente a esse poço? É da época? Sim, diz, claro que a gente não tem a certeza, né? Mas disse que Jesus esteve na Inglaterra nas andanças porque ele desaparece só após 32 anos, não é? Então, disse que ele esteve, bom, no Egito é certo, mas que ele esteve na Índia, não é isso? Que ele também esteve na Inglaterra. E esse aqui teria sido um poço de água aberto por ele. Então, e essa água tem esse poder curativo. Bom, então, eu coloquei essa foto e acabei contando a história, mas é para mostrar a questão, né, desse trabalho técnico de tirar as cores. Então, essa fotografia parece que foi feita há 50 anos atrás, ou se houvesse a fotografia 500 anos atrás, né, teria sido tirada naquela época. Claro que não, a fotografia ainda não tem nem 200 anos, é uma invenção muito nova. Bom, as fotografias, elas recebem, né, esse tratamento com essa intenção, certo? De provocar uma hierofania, né, ou de um silêncio. De qualquer forma, sempre uma reflexão, né, sobre nós mesmos, né, sobre homens e mulheres, sobre a grandiosidade das civilizações passadas, sobre valores, enfim. É causar realmente uma reflexão. Bom. Sim, fantástico isso. Eu achei toda a história, e a gente conhecia um pouco mais até de como você constrói o que eu disse anteriormente, que são obras de arte, como o seu olhar vai batendo para poder trazer essa imagem. E que eu achei também muito bonito é que eu imagino que assim como Beethoven, ele traz uma composição como a Nona Sinfonia, e a gente acaba entendendo uma ideia que ele percebeu. Eu acredito que o olhar do fotógrafo tem um pouco disso. Talvez um pouco como uma composição. Tem uma ideia por trás. Eu acredito que cada um que vai olhar vai extrair um aspecto daquela ideia, diria assim. Eu poderia dizer algo nesse sentido, porque, como você falou, cada um bate um olho, você vê a pessoa refletindo. Sim, e veja também, né? A fotografia tem toda uma magia, porque é uma escrita com a luz, não é? Se não houver luz, não existe fotografia. Poesia. Escrita com a luz, vou guardar isso. Isso é maravilhoso. Mesmo que nós hoje, né, tenhamos equipamentos digitais, sem a luz não existe a fotografia, né? Então, revela ao outro um instante, né? Compartilha um instante que um outro viu e leva, né, para um outro de presente. Vou aproveitar e mostrar uma outra fotografia que eu separei. Essa fotografia da Ilha de Páscoa. É uma das minhas fotografias preferidas. Né? Então, é nessa daqui, veja, que tem uma pessoa, né, diante, né, desse moai, né, dessa estátua de pedra colossal. Né? Então, isso é algo que provoca um impacto, provoca um silêncio. Né? Quem teria, né, algo dessa magnitude? Por quê? Quem eram? Qual propósito? Né? Então, esse é o silêncio e a pausa que eu me refiro, né? E, sobretudo, a reflexão. Desculpa, cortou bem a hora. Sobretudo a reflexão. A reflexão. Mas, ao mesmo tudo isso traz, e eu vejo assim, eu vou partir do meu olhar, porque eu gosto muito de arte, você sabe. Pelo que eu vi aqui, eu não pude nem vi presencialmente a foto, mas as cores escuras
e o céu tão claro e de tons pastéis, e a pessoa também num tom mais escuro, próximo à estátua, dá uma sensação também que traz esse aspecto de reflexão. Eu acho interessante, pelo menos para mim, que passou essa ideia, sabe? Interessante como você tem esse olhar, né? Pois, tá vendo? Então, eu estou comunicando bem, porque você captou a intenção, que é exatamente isso. Olha só, maravilha. E aí eu tenho uma pergunta, sim, porque você, hoje, essa pessoa, gente, ela está num carro com a sua bela cachorrinha, a Gaia, não somente tirando as fotos, mas também filmando desses ambientes. E a gente conversava um pouco, você falou para mim, por que você resolveu fazer esse canal também? Não somente de mostrar foto, mas começar a construir vídeos para que as pessoas percebessem algo. Sim. Bom, então, vou fazer uma ponte da última história com essa. Então, desde que eu fotografei New Grand em 2004, eu saí dali para dedicar minha vida a fotografar lugares sagrados. Então, isso é uma coisa que, óbvio, eu acordo 2, 3 horas da manhã feia, entendeu? Para fotografar. Bom, teve um momento, eu tinha tantas fotografias que eu resolvi, era para fazer livros, né? O primeiro livro eu queria fazer livros sobre a questão do Jesus histórico. Então eu fui a Paris para poder contactar com uma escritora que eu queria uma ajuda para escrever as legendas, né? Legendas mais interessantes e tudo mais. Bom, não aconteceu. Aí eu descobri um curso de arqueologia na Sorbonne. Então, eu mudei toda a minha vida ali aos 44 anos. Isso foi em 2018. Eu voltei para o Brasil, vendi todas as minhas coisas em 6 meses e eu voltei lembro disso. Pronto. E voltei para a França. Eu só sabia falar bonjour, mon amour e merci beaucoup. Fiz um curso de francês em 6 meses. E no dia do meu aniversário, eu lembro que eu tinha um dinheiro. Eu falei assim, eu vou ao Oráculo de Delfos. E aí eu fui ao Oráculo de Delfos passar meu aniversário lá e aí eu fiz assim toda a minha meditação, não, mas espera, meu pedido, fala minha onde reflexão. é e qual é, e o que esse lugar faz. Sim, a ilha de Delfos, desculpe, o sítio arqueológico de Delfos, né? Delfos fica na Grécia, e é ali que tem um oráculo, né? Onde se diz, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses do universo. Então, é ali onde tinham as pitonisas, né, que ficavam inebriadas de uma certa fumaça que tinha naquele templo, e tinha o dom, né, de fazer profecias. Então, grandes reis, guerreiros, iam lá se aconselhar com ela. Também fui. Também fui me aconselhar. E aí eu falei, olha, Paulo, é o seguinte... Eu estou postando todas as minhas fichas num sonho que eu guardei desde pequena, desde criança. Eu preciso muito passar na prova de francês, porque era a condição para poder entrar na universidade. E eu só fiz nível 1, que era uma coisa assim, cama, mesa e banho. Eu falei, eu preciso... Do meu lado, eu rodei a máquina, a engrenagem do universo. Eu escutava televisão em francês, eu aprendia palavras que não eram do meu nível, no nível 1, né, para poder usar. Né? Enfim, mas aí eu tive, né, esse momento ali de introspecção com a Apolo e voltei para Paris. No dia seguinte foi o TCF, o teste. E você acredita que eu passei? Eu tinha feito a 1 e eu tinha o B1, o B2, que era necessário. Eu fiz uma boa redação e como eu via televisão, eu sabia que eu estava no lugar certo, na hora certa, tudo a meu favor. Bom, então eu morei 4 anos em Paris e também então história da arte e arqueologia, né? Eu estudei arqueologia através de uma perspectiva da história da arte, menos científica e mais ligada à história da arte, o que foi fascinante. Fantástico. Até eu fiquei com vontade de fazer esse curso. Mas então, eu vou falar uma coisa de um curso que dá no próximo mês sobre isso, tá? Que eu estou elaborando. Eu guardei para falar hoje em primeira mão aqui contigo. Nossa, estou me sentindo honrada e estou interessada, viu? Bastante interessada. A conquista do passado é o título. Já eu falo sobre isso.
Bom, então, ainda eu trabalhei como designer, né, que é uma das minhas habilidades. Eu trabalhei no Museu de História Natural, e de lá fiquei sabendo que tinha uma pós-graduação, aliás, um mestrado em Portugal, sobre pré-história e arte rupestre. Como brasileira, eu falei, bom, eu acho que a melhor maneira de contribuir para o meu país, né, é compreender Sim. a pré-história. Bom, então eu vim para Portugal esse mestrado, e o meu trabalho de mestrado foi sobre fotografia e arqueologia. Claro, não poderia ter sido outro tema. Então, eu estudei fotografias antigas, de 100 anos atrás, não é? De arte rupestre, com petróglifos, inscrições na pedra. Né? Como a Pedra do Ingá, na Paraíba, lá Sim. é um petróglifo. Bom, ok, terminei o mestrado, então tinha chegado a hora de voltar pela arqueologia do sagrado. E eu percebi que a maneira mais econômica e prática seria, se eu pudesse me locomover, eu precisava de uma locomoção, né, e um pouso, né, e uma dormida. Então, se eu juntasse essas duas coisas, casa, né, a casa e um carro, isso seria maravilhoso. Ia caber no meu orçamento. Sim. Havia planejado isso. Na verdade, eu planejei durante 2 anos. Eu cheguei a entrar numa autoescola com as pessoas de 18 anos de idade para ter uma carteira europeia. Fiz todo aquele procedimento Uhum. de autoescola. Bom, houve pandemia e teve um momento que eu duvidei, eu falei, o que eu faço agora? E aí, meu Deus, eu tenho que seguir viagem. Eu tenho que seguir viagem. Eu tenho aqui, eu não voltar para o Brasil nesse momento. Eu tenho que continuar com a minha proposta, que é continuar a arqueologia do sagrado, porque agora eu tenho cachorro, eu tenho lado do Atlântico, eu tenho a condição financeira, que eu tinha uma herança por parte do meu pai, tinha a carteira da alma, tinha a disposição do corpo, entende? Então é agora. Então, assim, eu comprei, então, essa casa sobre rodas, não é? É um mini Sim. ônibus, praticamente. É uma casa que tem tudo, tem cozinha, tem Então, depois você apresenta banheiro, pra gente. Ah, tem tudo. E, bom, e desde então, tem 1 ano e meio isso, é, eu vivo, né, eu moro aqui, eu e Gaia, então eu faço determinados roteiros que eu vou sagrados, né? E aqui em Portugal uhum. tem muitos dolmens, né? Que são Sim. aquelas construções megalíticas em pedra. E eu sempre gostei muito de dolmens, né? do megalitismo. E o interessante é que os dolmens, eles estão inseridos na paisagem, eles não estão em museus, né? É uma obra de Uhum. arte, né? Ou um monumento arquitetural que não está dentro de 4 paredes no museu, mas está no meio da natureza. Às vezes no alto de um monte, às vezes no meio de um pasto. E eu comecei nesses lugares e eu ficava impactada, porque eu pegava uma dia fininha, 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 e de repente, pá, tinha aquele dome na minha frente. Deus, isso é sensacional. Eu queria mostrar isso para as pessoas. Quanto a fotografia é uma coisa, é a fotografia da dia do sagrado. Eu sei o que eu quero transmitir, mas tem toda uma história para chegar atrás dessa fotografia que eu gostaria de Isso. compartilhar. Eu Então, faço uma pergunta. Eu sou a pessoa aqui que representa aqueles que não entendem, que não tem muito conhecimento. Então, eu pediria para você falar um pouquinho sobre o Dome, até porque ele tem relação com essa arqueologia sagrada de forma muito profunda, né? É uma base de toda essa sim, arqueologia sim, sagrada. Então, comenta um pouquinho para nós, até para que a gente fique mais é interessado. verdade. O Dome é uma construção gigantesca em pedras, né? Vamos dizer, em bretão significa mesa, né? São duas lajes verticais por cima, né? Com uma laje horizontal. Então é como, às vezes ela é toda fechada. Não sei se eu consegui explicar bem. Eu queria ficar com as duas mãos, mas eu estou segurando o Isso. celular. Com o famoso Stonehenge. Sim, sim, aquilo é um trilito. Sim, é um trilito. São 3 pedras, né? Trilito, 3 litos pedras, né? São 3 é aquilo, ou às vezes fechado, como se fosse uma capela de um templo de pedra, de pedras. Uhum. Pedras muito grandes.
isso que se chama megalitismo, né? Megalitos, mega, grande, litos, de pedra. Né? Bom, então, esses domes, que seriam esses templos, né, vamos dizer, ou urnas funerárias, né, inseridos na natureza. Essas construções fantásticas. Bom, então eu pensei, puxa vida, eu queria muito compartilhar o impacto de ver isso no momento da chegada. Já sei. Um dia eu vou comprar uma câmerazinha que eu vou instalar aqui dentro do meu motorhome, e aí, ao mesmo tempo que eu chegar, quem assistir, né, esse vídeo vai sentir o mesmo impacto que eu. Então foi assim que começou. Pronto, foi dessa necessidade de compartilhar essa surpresa, né, de encontrar uma construção como essa no meio da natureza. Então, eu comecei a fazer, e o primeiro vídeo só tinha música e cenas. Segundo, eu já narrei, eu escrevi um texto e narrei. No terceiro, eu falei, quer saber? Eu vou falar. Eu vou ver se é isso. Então, é muito okay, a professora de oratória. De oratória. Então, já tem, eu acho que 15 episódios, né? E quem assiste do primeiro vê essa história. Então, no terceiro, então, eu já começo com alguma coisa, mas era a minha surpresa de lugar. Por exemplo, eu fui num cromlech. O que é um cromlech? São pedras verticais, como se fosse um círculo de pedras. Né? Um círculo de pedras. Aqui em Portugal tem um maravilhoso que se chama Almendres, que fica na região do Alentejo. Eu fui lá passar um equinócio de primavera, que seria alguma coisa assim, às 15h15, vamos supor. Quando foi 15h15, eu falei, eu estou aqui esperando o equinócio de primavera, vai ser às 15h15. Heloísa, quando deu 15h15, simplesmente começou a chover granizo. Foi uma coisa assim, incrível. Aí eu esqueci de tudo. Eu falei assim, meu Deus, eu não acreditando, chovendo granizo. E tentava mostrar. E tem tudo isso gravado. Então é tudo assim, muito espontâneo. É da forma que as coisas acontecem. Né? Então tem que eu acho que é o quarto ou quinto. E também tem, eu comecei a ir muito nesses lugares, e esses lugares, eles não são muito apropriados para o tipo de veículo que eu tenho, que é muito alto. Eu dirijo um veículo que não tem retrovisor, que tem 3 metros de comprimento e de 2,5 metros de altura. Olha os galhos das árvores. Então eu comecei a entrar em apuros. As histórias. Filmando apuro. Mas, por esse background da filosofia, não é, dessas ferramentas filosóficas que nós aprendemos, eu consigo me desenrascar de tudo. E sempre mantendo sempre a calma, refletindo, será que eu faço isso? Vamos ponderar, entende? Dentro. Então, as pessoas que vêm assistir, elas vão ver isso, vão ver os perrengues pelo caminho. Né? Então, aí eu vi que esses vídeos, na verdade, era a minha odisseia particular, né? Junto com o meu cachorro. Então, por isso, o nome do canal do YouTube é Odisseias de Kênia e Gaia, né? Que somos nós duas. Né? Isso é realmente uma odisseia. E o nome dessa playlist, onde eu faço esses episódios, se chama Crônicas Fotográficas. Por quê? Porque tudo tem a ver com fotografia. Tudo termina em foto. Né? Então, toda aquela aventura é para tirar as fotografias. Não é? E assim, não tem um compromisso científico nem acadêmico, certo? É despretensioso. Por isso, Crônicas é uma crônica audiovisual. Né? Então, mas de qualquer forma, nos últimos episódios, que as pessoas às vezes querem saber um pouco mais do monumento. Falei, ok, então eu vou começar a pesquisar mais sobre o monumento e falar. Então, aí vem a parte do jornalismo. Tudo é interessante como nesse seu momento de realização de sonho mesmo, de projeto que você tanto queria, foi convergindo todas as coisas que entraram na sua vida, todas as suas experiências vão se juntando. Por isso que eu acho interessante da vida a gente
saber que a vida tem um sentido para nós. A gente tem que saber ler. Eu acho interessante, tem que ter um Sim, oráculo, né? Se abrir para o oráculo da vida e falar assim, bom, para onde eu exato. preciso ir? E parece que tudo que nós temos de experiência se tornam úteis para esse momento. Isso é muito bonito. Mas eu tenho uma pergunta sobre arqueologia, só fugindo um pouquinho desse tema, a gente volta nele, porque eu sempre, é muito comum a gente ouvir no Brasil as pessoas buscarem sítios arqueológicos fora. Ah, eu vou ao México, enfim, eu vou ao Egito, ou eu vou à Europa. E eu acho raro as pessoas falarem, eu vou conhecer os sítios arqueológicos brasileiros. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você tem uma visão profunda e bastante conhecimento, o grupo que eu também participo aí, sobre a arqueologia no Brasil, e até que indicassem. Eu estou aqui em Minas, se você tiver alguma indicação por aqui, eu farei assim, com muita alegria. Eu queria fazer até depois de falar com você, para eu falar, poxa, não, agora eu vou com conhecimento de causa. Então, assim, Sim. ajude-nos a valorizar a arqueologia do Brasil, e porque isso aqui vai ficar gravado, depois eu vou pedir para o pessoal compartilhar. E o que tem no Brasil que você indica as pessoas irem conhecer? Olha, no Brasil tem arqueologia por toda parte. É uma coisa impressionante. É porque nós estamos assim, engatinhando ainda, sabe, Heloísa, na arqueologia. Embora já haja regiões que estão muito à frente. Por exemplo, na Serra da Capivara, no Piauí, o trabalho que a Sim. Nied Guidon faz há 40 anos, é conhecido o mundo inteiro. Os europeus são loucos para conhecer a Serra da Capivara. E aqueles que conhecem, eu já ouvi depoimentos, dizem que é o maior e mais incrível de arte rupestre do mundo. Há arqueólogos que têm essa consideração. Isso é muito interessante. Bom, então, temos ali a Serra da Capivara, do lado da Serra das Confusões, mas são assim, hectares e hectares. Tem trabalho de arqueologia para fazer durante 50 anos, para ter uma ideia. Bom, tem no Nordeste é muito rico, a Paraíba, a Pedra do Ingá, que é algo sensacional. É uma grande pedra na beira da água, que eles chamam Itaquarã, e tem inscrições maravilhosas. São inscrições, petróglifos, é muito misterioso o que tem ali, né? Se é uma linguagem, não foi decifrada. Bom, Nossa, que tem fantástico. Uhum. você em Minas Gerais, você precisa conhecer as pinturas rupestres de Serranópolis. É uma coisa incrível. Em Uberaba tem o Parque dos Dinossauros. Uberaba, veja só. Então, que realmente, assim, engatinhando. Em Brasília, né, nós nos conhecemos em Brasília, Uhum. em Brasília nós temos petróglifos, a Pedra do Bisnal, nós temos pintura rupestre, né, que é a Toca da Onça, ali em Formosa, a 150 quilômetros de Brasília. Eu fiz uma excursão para lá em 2016. Bom, então nós temos ali em Taguatinga, Ceilândia, tem sítio arqueológico, mas esse já é mais porque é um sítio lítico, é muito antigo, então é de pedra, o que a gente fala de pedra lascada. Né? Então, como ainda ele não está em proteção, ele está ainda, vamos dizer, em segredo da localização. Mas é na Uhum. confluência, tem o sítio lítico, veja só. Fantástico, fantástico. Pois então, é porque nós estamos pisando no solo antigo, né, o solo do Cerrado. Segundo o professor Altair Barbosa, ele diz que é o solo mais antigo do planeta, né, que é o Cerrado, né, que é o Planalto Central. Então, bom, isso a gente falando de Planalto Central. Agora, na Amazônia, tem se descoberto, né, os geoglifos, né, que são como se fosse Nazca, né? São marcas deixadas na Terra, são muito grandes, que são, é possível avistá-las a partir de um helicóptero. Né? Tem Uhum. também ali na Amazônia, que é um sítio como se fosse o Stonehenge, eles dizem que é o Stonehenge brasileiro. Claro que não é a mesma estrutura, porque são povos diferentes, mas é um sítio megalítico também, e que tem uma grande rocha com furo no meio, que possivelmente tem uma associação arqueoastronômica. Né? Então, nós temos muito, realmente, muito de arqueologia. Eu posso fazer uma comparação que é o seguinte, quando eu estava na Sorbonne, eu estava estudando uma cadeira que se chamava Civilização Celta. E eu achava Uhum. aquilo tudo fascinante, né? Nós, inclusive na Nova Acrópole, a gente estuda muito a civilização celta
e é fantástico, né? O contato que a gente tem, sobretudo com a mitologia. E eu pensava, poxa vida, engraçado, a gente, isso é país, mas eu pensava, engraçado, no Brasil, nós temos os nossos celtas, porque os celtas, né, eles tinham essas roupas pesadas, em couro, porque era frio, mas lá no Brasil, nós temos os celtas que usam penas, que são os índios, que ainda estão vivos e a gente está acabando com eles, entende? Porque são povos que estavam, né, no nosso país antes de vir os colonizadores, não é? Então, assim, a gente ainda, entre aspas, claro, os nossos celtas ainda estão vivos, né? Porque daqui a 50, 100 anos, quando não tiver mais, aí entra para que lindo, né? Como a gente estuda os celtas hoje, né? Aí vai todo mundo se interessar pela mitologia, né? Pela etnografia, enfim. Sendo que a gente, de certa forma, nós temos ainda, né? Nossa história antiga, presente, povos, né? verdade. Ancestrais, exatamente, vivos. Bom, então eu gosto de fazer essa comparação, eu acho pertinente, e tem essa questão, uma questão de que estamos engatinhando, e quem já andou a passos largos e é conhecido no mundo inteiro. Maravilha, excelente. Daí, minha cara, para trás, deixa eu ver como está o nosso tempo. Nossa, eu ficaria aqui, Kênia, conversando com você até amanhã. Mas a gente vai ter oportunidade ainda. Que linda. Olha a Gaia, gente. Que coisa mais fofa. Tranquilinha, hein? São os bastidores. Assim é que é bom. Que bonitinha. A Vitória tinha perguntado anteriormente se tem algum local, porque eu sei que todos marcam muito você. Agora, se tem algum local que te marcou mais profundamente, por que seria? Olha, teve um local, 2 locais que me emocionaram, mas de me emocionar que eu fui copiosamente, não sei porque eu não tenho uma ligação com eles, mas eu fui arrebatada de emoção. Um foi em Tijuana, na Bolívia, onde tem a Porta do Sol, e dentro de um museu tem a Pachamama, uma grande estátua da Pachamama. Quando eu entrei, eu conseguia me comunicar, eu conseguia chorar de emoção, sentar e viver aquele momento presente. Então eu lembro de... E qual o simbolismo da Pachamama? Trazendo pra gente um pouquinho. Pachamama vamos dizer, é a mãe da Terra, né? É a mãe da Terra. A grande mãe. E ela, a grande mãe, exato. E ela tem, em termos figurativos, ela parece muito com as estátuas, né? Também os moais da Ilha de Páscoa, né? Faz lembrar. Há estudiosos que fazem uma associação de umas máscaras que tem numa determinada parede em Tiwanaku e determinados moais que tem ali na Polinésia. Bom, porque não é só na Ilha de Páscoa que tem moai, tem uma outra ilha também que tem esse tipo de estátua. Bom, e o outro lugar foi em Jerusalém, porque eu fui a muitos lugares associados à vida de Jesus, né? De Jesus histórico em Jerusalém. Mas nenhum deles eu sentia assim, eu conseguia visualizar realmente, imagino esse personagem andando aqui, eu imagino tal cena aqui, não. Mas tinha um lugarzinho ali muito simples, onde ninguém ia, nem o turista ia, guardado pelos franciscanos, que tinha que descer umas escadas, e que é uma gruta, e que tinha uma pintura. E essa pintura era da Última Ceia. Então, tinha a Última Ceia naquela gruta. Então, porque a Última Ceia foi num local onde se produzia azeite, na casa de Mateus, que Mateus era como se fosse o contador deles ali. Então, então tinha ali, vamos dizer, determinados espaços, né, onde houve alguns elementos em madeira para poder confeccionar o azeite, e era tudo muito simples. E aí eu senti
emoção muito forte naquele local, muito forte, muito forte, e me sentei e não queria mais sair dali. Teve até um senhor franciscano que perguntar se eu precisava de ajuda. Em termos de emoção, esses dois lugares me marcaram, em termos de emoção, de fazer brotar uma água, sabe? Como se fosse uma fonte de água. Agora, todos os outros lugares me impactam todos dentro de mim, porque são todos maravilhosos, em termos de dar sentido, né, de sacralidade, né? Porque o Mircea Eliade, citando mais uma vez esse antropólogo, ele diz que sagrado é dá sentido, né? Então, vou dar um exemplo. Para uma pessoa, vamos dizer, do Pacífico, se ela vê uma cruz, um crucifixo, ela vai ver que são duas madeiras unidas por uma intersecção, né? Mas para um cristão, aquilo ali diz tanta coisa, né? Então faz sentido para um cristão, né? Então é isso, é dar sentido através, né, de um objeto, enfim, é a função de dar sentido, seja através de um objeto, seja através de uma ideia, essa é a definição, né, do Mircea Eliade, né? Conferir sentido. Maravilhoso. Assim, a gente vai caminhar para o final dessa nossa conversa, mas já fica, querida, o convite para uma próxima conversa. A gente vai ali no WhatsApp conversando e marcar mais para frente, que será... Eu tenho certeza que tem muita história ainda para contar e eu ainda tenho muitas curiosidades para perguntar. E o pessoal que está aqui, com certeza, a gente movimentar mais as perguntas para que as pessoas participem. Eu gostaria que você deixasse assim, uma última mensagem, óbvio, o convite para o seu canal do YouTube novamente, o seu site que vai estar pronto em breve, estou super curiosa. Se tem alguma exposição aí já prevista, porque eu quero ver, né? E eu queria que você deixasse algo prático para nós, você trouxe algo bonito. Muito bonito agora, que seria um olhar que podemos levar para a vida também, sobre o aspecto do sagrado, e que podemos levar para os nossos ambientes. Não seria somente uma arquitetura antiga. Deram sentido à arquitetura antiga. Como é que a gente faz para trazer essa visão do sagrado agora, para o nosso momento ter sentido? Então, deixe o seu recado aí para o final, para a gente caminhar para o final dessa conversa, não da sua vinda a esse Instagram. Bem, então, sobre o site, arqueologiadosagrado.art, arqueologiadosagrado.art, A-R-T, né? Eu vou lançar ele nas redes sociais na próxima semana, então quem puder entrar, vão ser os primeiros hoje, e eu estou preparando um curso que se chama A Conquista do Passado, uma viagem no tempo e as origens da fotografia. Vão ser 2 meses de curso, né? Vão ser 8 encontros, e eu vou falar, epistemologia da arqueologia. O que é isso? É história do conhecimento humano, né? Ações de homens e mulheres que escavaram o solo em busca de alguma coisa, as grandes descobertas, até chegar a uma disciplina que chama arqueologia. Mas essa coisa, né, de ler o nosso passado através do solo, isso começa lá na Babilônia. E aí tem a sua repercussão na Idade Média, depois tem na Renascença, depois os antiquários, depois a invenção da pré-história, né, esse conceito de pré-história, até chegar a uma disciplina que se chama arqueologia. Então, isso que eu vou mostrar. Aí, minha querida, isso vai ser um curso online, ao vivo? Vai ser isso, vai ser um curso online ao vivo, exatamente. Começa no dia 18 e 19 de outubro. Por gentileza, se você tiver a divulgação, você pode colocar no seu story, me marcar, que eu vou compartilhar aqui, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui no meu Instagram que adoram esse tema e que vão querer fazer esse curso. Eu sou uma delas, mas eu tenho certeza que o pessoal daqui, porque muitas pessoas que me seguem vêm porque gostam de filosofia também. E eles vão ter todo o interesse, filosofia, história, e vai ser uma alegria. Sim. E não só isso, eu vou passar pessoal da escola daqui também, da Nova Acrópole, você tem que avisar essas coisas. Isso faz parte da nossa formação cultural, é importante, né? Quando eu estive no Brasil, há 2 anos e meio atrás, eu dei esse curso na Nova Acrópole, em Taguatinga. Então agora a gente tem a oportunidade de ver de longe, mas quando vier já está anotado. Já vou falar com a diretora da Asa Sul, a Denise, que vai estar anotadíssimo. Tá bem. Sim, então, ótimos convites. Fala, por favor, de novo o seu canal no YouTube, para o pessoal que acompanha. Odisseias de Kenny Gaia, canal no YouTube.
Uhum. Teologia do Sagrado.art é o site. E eu vou divulgar já o site do curso, tá? É KeniaAR barra Conquista do Passado. Tá, KeniaAR.com barra A Conquista do Passado. É que o site ainda tá. está ele está praticamente pronto. Ali dá para ver os módulos e tudo mais. Mas na próxima semana na internet. E eu vou finalizar com Fantástico. um papel grego, que eu adoro, e é o que me move em todas as ações. Ele diz o seguinte: começar já é metade de toda ação. Então, a partir do momento que a gente toma iniciativa, a gente já está lá. A gente já começou e daqui a pouco a gente finalizou e já está partindo para outra. Então, esse provérbio, ele tem me inspirado desde a minha primeira viagem à Europa, quando eu parti para a ilha de Creta, né, com esse objetivo. A questão da autocaravana, quando eu entrei na autoescola, então eu já comecei, já estava na metade da ação. Hoje eu estou aqui dentro. Então é isso. Protelar Fantástico. menos, né? E, enfim, e rodar sempre a máquina do universo. Nunca esperar, né? Sempre agir rumo àquilo, rumo à sua estrela, né, Flor? Sim. Eu gostei muito da sua comunicação sobre o oráculo. Eu acho que é buscar não o sentido que nós tentamos empurrar na vida, mas o sentido que a vida tem para nós e servir a ele. E com Sim. certeza ali vai ter uma realização. Então, querida, um grande beijo, um Muito prazer obrigada. enorme tê-la aqui. Foi muito Adorei bom. todas as conversas, todas as histórias e todo o conhecimento que você generosamente compartilhou aqui. Tem alguma exposição prevista? Não, agora é o curso. Estou focada no curso. Tá, tá ótimo. E aí, onde a gente que quiser olhar as suas fotos, pode ir no site? Sim, também tem o meu site pessoal, keniaar.com, que é um portfólio. Tá ótimo. E no Instagram da Kênia tem mais informações. Então, um grande abraço e a gente se vê em breve. Muito obrigado, pessoal, que Bem, assistiu. obrigada a É, todos. E ah, aí, Elô? Muito obrigada, querido. Um beijo. Tchau. Obrigada. Tchau.